Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada do Herói. Eu me chamo Júnior Nogueira e sigo em busca dessas respostas, o que é ser um herói para você. E hoje eu converso com um cara extremamente espiritualizado e que traz para o seu empreendimento, um hotel na cidade de Paranavaí, toda essa espiritualidade e todo esse carisma. Rafa, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado. E a gente vai conversar com ele sobre a vida, sobre o seu empreendimento e sobre tudo mais. Vamos lá então? Meu nome é Rafael Piloneto, mas eu inclusive sou conhecido como Rafa e gosto de ser tratado como Rafa, né? Eu tenho 36 anos, eu nasci em 82, nasci em Maringá, mas só o nascimento mesmo, o médico da minha mãe era de lá, mas a minha vida praticamente toda foi aqui em Paranavaí. Uhum. Cara, você nasce já com o que você trabalha hoje pronto já, né? Então, eu nasci em maio de 82 e os meus pais compraram o hotel em fevereiro de 82, um pouquinho antes. Então, eu nasci literalmente no hotel. De certa forma, é uma responsabilidade e é um vínculo também. Então, o hotel não é somente um comércio para mim, né? Internalizando isso, é também... Cada hóspede que vem para cá é como se fosse uma visita mesmo, né? Dentro da sua própria casa. Dentro da minha casa. E eu acabo levando isso também para os colaboradores, porque cada funcionário é uma mãe minha, é um irmão meu, é um filho meu, né? E é assim que você trata? É assim, eu acho que é por isso que flui as coisas nessa viés, né? Sim. Vamos falar da sua infância. Como é que foi a infância do... Era Rafinha? Como que era? Sempre foi o Rafa. Sempre foi o Rafa, o Rafa do Grande Hotel. Como que é nascer e crescer dentro do hotel? Como que é isso, cara? É uma experiência única, assim, viu? Porque de todo mundo que eu conheci, inclusive, raros são as pessoas que têm essa oportunidade de morar num hotel, né? Então... Vocês moravam no hotel? Nós sempre moramos aqui no hotel. E eu só quando eu casei, né, com 24 anos, que eu saí do hotel. Eu morei fora depois, eu e os meus pais, nós moramos 7 anos nos Estados Unidos. E depois eu fui estudar em Londres também, mas eu sempre tive Paranavaí como meu porto seguro. E sempre foi a minha cidade, assim, sabe? Então... E o hotel sempre foi a minha casa, inclusive é até hoje. Eu moro 2 quadras do hotel, mas eu venho para cá todo dia, né? De alguma forma você sempre se sentiu conectado com a cidade, com Paranavaí? Então. Muito, muito. Tá, daí você nasce dentro do hotel e daí como que é a sua juventude? Essa procura por se encontrar, por se encaixar? Como que é isso, cara? Foi. Como eu sou uma pessoa eu me considero uma pessoa muito expansiva, né? Muito expansiva, né? Agregador e expande e traz de volta, né? Então eu tenho essas características. Isso durante a minha infância, até eu começar a me entender melhor, eram coisas que me geravam muita confusão, porque eu não tinha a quem recorrer quando eu tinha uma dúvida. Eu não conseguia conversar com, sei lá, com um padre, com um pastor, com uma coisa que sanasse as minhas dúvidas sobre quem era você? Quem era eu, na verdade? Quem sou eu? As perguntas que, né? Quem sou eu? Quem sou eu que eu estou fazendo aqui? E como eu sempre fui muito curioso e muito, de certa forma até místico, assim, né? Não me encaixava em nada. Então isso daí começou a me trazer dentro de mim. E como eu não tinha respostas, eu comecei a me voltar, a voltar para dentro de mim, né? Então, foi quando eu comecei a aceitar que isso eram características que eu tinha. Não ver como coisas negativas. Não como porque porque os meus pais, assim, eu nunca, jamais, nunca julguei e nunca na minha vida vou julgar. Porque a forma, o nível de conhecimento que eles têm, inclusive, sobre mim. Né? E sobre o mundo que acerca eles também. Então, não é responsabilidade deles te conhecer, a exatamente responsabilidade minha, é sua. Isso, perfeito. Então, respondendo assim mais pontualmente a sua pergunta, a minha infância foi uma infância assim muito diferente, muito diferente. E por que diferente? Pautada, porque já era pautada nessa busca? Já, eu desde pequenininho eu já tive assim. Eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo, para você ter ideia dessas nuances que vão para os extremos, eu sou uma pessoa
extremamente apaixonado de pegar um livro e ficar um dia inteiro, das 5 da manhã até as 10 da noite, sentado numa rede e lendo. Mas também, ao mesmo tempo, a minha mente busca esse convívio social. Você quer sair conversar? Eu quero sair conversar. Então, o foco é uma coisa que eu tive que buscar muito dentro de mim e trabalhar isso daí. Tipo, então, começar uma coisa e terminar. Vou começar e vou terminar, porque tudo que eu começava a fazer, e sendo geminiano como eu sou, assim, de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, muitas coisas, a maioria das coisas, na verdade, eu não dei conta de fazer. Entendeu? Você abre várias caixas. Eu abro várias caixas, começo a abrir um leque gigante e sempre tive, graças aos meus pais, muitas oportunidades na vida, sabe? Então isso tudo é mérito deles e eles transferiram isso para os filhos, para todos, né? Só que cada um começou a se identificar e daí eu gosto disso, então eu gosto disso, beleza, então ele vai ser bioquímico. Eu tenho um irmão meu que é pós-doc em microbacteriologia. O cara é renomadíssimo, assim, sabe? No Brasil, no mundo inteiro. E ele foca naquilo. Mas ele, desde pequeno, eu quero ser professor, eu gosto de química, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, ele já tinha aquilo dentro dele. Já tinha aquela característica. E seus pais deixavam isso aberto? Ou eles, meus pais foram e são, os dois, maravilhosos. Eu assim... Eles deixam com que e é uma frase deles isso. Você tem que buscar o que você quer. Entendeu? Isso daí pra mim era de certa forma uma autocobrança, né? Tá, mas pô, eles deixam eu ser quem eu quero ser. O Rafa ele é uma pessoa muito profunda, ele é formado em filosofia, por isso que ele traz essa ideia do paideia para o pessoal ter uma noção do que é, né? Vem dos gregos, explica. Isso, o paideia o tema de um dos TCCs meu, foi justamente isso. Que eu consegui trazer a parte histórica, né? Com a parte filosófica e o que faz sentido hoje em dia. E tem a ver assim, muito profundamente com a questão dessa busca e do passar conhecimento também, né? Aí, o paideia é a tradução praticamente do educare, que trouxe depois os romanos, é a mesma ideia, que traz essa questão de você trazer de dentro uma coisa que você reconhece que é inato tua, né? E isso daí não é do ego. Então, você fazer alguma coisa, buscar uma profissão, buscar um empreendimento, tudo que envolve você na sociedade, quando você traz de dentro uma coisa natural sua, ela flui. E flui porque você se comunica com o universo. Você não está indo no oposto do universo, você não está sendo o seu ego, você não está sendo persona ali, a personagem, né? Sim. Você está sendo o que você é em essência. Então, quando você começa a trazer isso de dentro de você, as coisas fluem. Isso então, me traz um insight acho que do ideal do empreendedorismo, que acho que empreender é isso, é você colocar na sociedade a sua ideia, a sua característica, né? Sim, tipo, deixar sua marquinha ali. Né? Isso, eu sou um empreendedor, eu gosto de fazer tal coisa e vou trabalhar com isso, né? Vou abrir, minha portinha, caracterizada do jeito que eu quero, do jeito que eu tenho como ideal, as características, a estrutura do jeito que eu quero e vou oferecer para as pessoas, porque assim, a nossa formação social, como a gente é colocado na sociedade, é uma troca, né? Talvez as pessoas não se dão conta, mas toda hora é uma troca, né? Então, se eu vendo sapato, eu estou oferecendo para a pessoa uma ajuda para deixar o pé dela mais bonito, ou mais confortável, né? Ou mais adequado para determinada ocasião. Se eu vendo roupa, isso. Exatamente. Então, toda essa simbiose, né? Essa simbiose que é o comércio mesmo, né? Exatamente. Que é os contratos, que isso sim é... Que vem da ideia social de Platão, se eu não me engano. Sim, né? Platão, na República, ele trouxe toda essa ideia, né? Rafa, mas a gente falou do acúmulo de diplomas, mas conta pra gente exatamente o que você quando eu morei com os meus pais, a minha infância toda em Miami Beach, né? Nós moramos nos Estados Unidos. Então, quando nós voltamos, o meu sonho era fazer medicina. Eu queria fazer medicina, eu acho que é por conta dessa questão de viajar e de expandir. Eu sempre quis fazer medicina e sair viajando, ajudando o povo depois de formado, né? Também da Médico Sem Fronteira ali, né? Uma coisa. Sim. Só que quando eu cheguei aqui eu me frustrei muito, porque o ensino nos Estados Unidos ele é muito focado, ele é muito voltado no indivíduo em si, né? Olha, eu quero fazer teatro, então você começa a selecionar, você tem aulas seletivas, né? Tem as obrigatórias, mas tem as seletivas. E eu quis fazer medicina depois que eu cheguei aqui, né?
Então eu não sabia o que eu queria da minha vida. Então eu me frustrei muito porque eu sabia que eu ia ter um caminho muito árduo para seguir, porque eu nunca tive base nenhuma na high school, nem na middle school, de física, de química, né? O que era assim, e outra, para passar num vestibular de medicina, você tem que ter uma pontuação muito grande. Então eu sabia que nessas matérias eu ia muito mal. Isso era uma coisa que eu reconheci. Ou você tem que ser um cubano e fazer uma... E daí eu adiei isso daí, eu deixei para depois e falei, não, então eu vou fazer, como tem turismo e hotelaria aqui na cidade, então eu vou fazer turismo e hotelaria e vou cuidar do hotel dos meus pais, com eles, né, com os meus irmãos que estavam aqui. Daí foi o meu primeiro curso que eu fiz. Acabando, por ser o filho mais novo, nós somos em 6. Então eu tenho irmãos de 50 anos, né? Então sempre teve um irmão na fila de sucessão da administração do hotel. E é isso que eu ia puxar, essa ideia. Desde criança você nunca foi o... Eu nunca fui a ponta ali, ó. Vai ser ele que vai ser Não, vai ser aquele lá que vai fazer o negócio, não, né, desenvolver. Eu sempre fui o deixadinho de lado lá, né, o sexto filho, né? Então eu sempre fui muito descredibilizado por duas coisas. Essa questão da divergência de pensamento, não, eu quero isso agora, amanhã eu quero aquilo lá. Então meus pais sempre me tiveram como uma pessoa inconstante. Como é que vai deixar a administração do negócio da família com uma pessoa assim que é volátil demais, né? Precisa ter um centro, alguém, né? que é focado, então, né? Eu falei, não, eu vou fazer turismo e hotelaria. Daí eu fiz turismo e hotelaria, pai, agora eu quero ir embora porque eu quero morar fora. Então, conheceu? Mas Rafa, você foca aqui no hotel, né? Agora que, pai, mas tem os outros irmãos aí que estão cuidando, então eu fui embora para Londres, foi quando eu fui estudar administração. Voltando de lá, pensei, puxa, agora eu acho que eu tenho bagagem para poder cuidar do hotel, porque eu trabalhava em um hotel lá à noite, de madrugada. E eu, sinceramente, hoje eu vejo que a experiência foi maravilhosa, mas eu odiava aquilo lá, porque era uma coisa, mas aqui não é meu, sabe quando você aluga uma casa e você tem vontade de decorar, de construir, de mudar e tal, mas não é tua, como é que você vai trocar o telhado, a parede, a porta, a pintar ali tudo e você vai jogar dinheiro fora? Exato. Eu sentia que eu estava jogando tudo isso fora, né? Daí eu falei, não, eu vou voltar e vou assumir isso, né? Trazer essas novidades que eu vi lá. Você voltava eufórico, como... Aquela monte de coisa fervilhando aqui dentro e querendo fazer e tudo e... Não, mas não dava, não deixavam. Então... isso não vai dar certo, então eles me apagavam e esperavam que eu tinha ânimo para fazer aquilo, né? Então, isso foi uma coisa que foi me frustrando. Você ainda mora aqui com a gente, você não é casado, você não tem responsabilidade filho, praticamente. Tem, né, os seus irmãos, né, tua irmã, tem a família dela, teu irmão e tal. Então, eu comecei a colocar isso dentro. Então, acho que eu preciso, então, casar. Então, eu vou me abrir para uma pessoa que vai me completar para ser minha esposa. Até eu conhecer a Michelle, minha ex-esposa, que eu fiquei casado com ela há 10 anos, que é o que eu tenho a minha filha. E como que é o nome dessa Michelle. filha? A minha filha chama Manuela. Fruto desse relacionamento. Maravilhoso. Inclusive, hoje ela é minha melhor amiga. E eu amo ela assim absurdamente. Isso é muito raro, né? É raro. Muito raro, né? É raro, mas é porque é a questão do amor mesmo. Você descobriu o que é o amor. Então, eu gosto de trazer novidade e então eu vou fazer marketing e propaganda também. Aí eu fiz marketing, depois eu fiz uma pós voltada a marketing e administração. Foi quando eu estava casado ainda. E depois eu vi que não... E o seu sustento financeiro, ele vinha do hotel? Veio sempre do hotel. Assim, durante um tempo, eu fui com os meus pais, eu fui me tornando sócio deles, né? Aí eu comprei um apartamento, aí depois eu comprei outro apartamento. Foi aprendendo a ser empreendedor? Dessa forma também. De uma outra forma, aí meu pai sempre ele me fala até hoje, né? Ele fala para todos os filhos, inclusive. Hoje só eu que estou aqui com eles. Mas é uma frase deles isso. Você tem que cuidar porque você quer teu também. Só que eu nunca senti que isso era meu, porque se uma coisa é tua, você pode colocar suas ideias ali, fazer o que você quer, né? Assim. Só que daí foi mudando a minha forma de ver, eu fui entrando, na verdade, no caminho do meio. Entendendo que isso daqui é deles, é uma raiz, isso daqui eles estão enraigados aqui. Então, se eu tiro eles do louro de alguma coisa que teve, do crédito de alguma coisa, eu estou ceifando eles de adquirir essas vibrações que se tem quando faz o caminho da jornada do herói. Lembra? Fez a jornada do herói, tem a recompensa no final, ele transforma tudo. Foi quando essa mudança veio em mim, quando eu decidi que era hora de sair do hotel. Eu soltei.
Você acredita? Eu fui bem pelo... Que é o que o Hélio Couto o fala, que o Hélio né? Couto fala, A lei da o próprio atração. taoísmo chinês fala, essa questão do Wu Wei, né? De Não você colocar soltar. na ansiedade, Você solta e... Foi quando eu olhei para mim e falei, peraí, faz 10 anos, 15 anos que eu estou aqui tentando colocar as minhas ideias, tentar... Eu não acho... Tem um grande amigo meu, que chama Amr. Ele é egípcio e ele mora aqui hoje. E ele fala assim, Rafa, cada pessoa tem uma chave. Você tem que achar a chave da pessoa. Não adianta ficar colocando, não tem como que você vai abrir uma porta se, com a né? chave diferente, né? Foi quando eu achei a chave da minha mãe. E eu achei a chave da mãe quando eu soltei, né? A minha mãe é o coração do hotel. A minha mãe é a essência do hotel. A energia. Ela é demais. É uma mulher assim, ela tem quase 80 anos, só que é aquela mulher que acorda 4 horas da manhã para ajudar as mulheres no café. E ela vai dormir 11 horas porque tem o café da noite também no hotel, então ela tá ali, ela vive, ela respira isso. Então o hotel é o 7º filho dela mesmo. Primeiro eu soltei. Primeiro eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu vou... Todos os meus amigos que seguiram um caminho deles, né? Hoje estão em um caminho diferente do meu, preso aqui aos meus pais, com 30 anos. Aí eu pensei, não, eu vou fazer diferente, eu vou soltar e vou buscar o meu caminho. Foi quando eu falei, bem, eu comecei a fazer direito uma vez, gostei e tive que parar por questão de escolhas, porque eu não estava dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Tranquei direito no primeiro ano ainda, mas eu gostei muito, eu me envolvi muito com esse lado, principalmente eu entrei no direito porque eu queria o Ministério Público. Então, eu queria fazer o que era certo. Só que eu não sabia que certo e errado é subjetivo demais. Eu não sabia disso. Foi quando abriu a minha cabeça, quando eu decidi, falei, não, eu vou fazer direito. Voltei daí depois pro curso e me encontrei hoje no direito. Mas nesse meio você faz hoje, não, assim, depois que eu comecei a fazer direito, daí eu achei que era pouco, né? Porque eu deixei o hotel, assim, de certa forma, e me imbuí no direito. Só que eu tinha muito tempo. O meu ócio, assim, é absurdo. A minha cabeça não para, né? Então, fazer só direito à noite não tava me deixando frustrado, sabe? Aí foi quando eu pensei, bem, não tem justo filósofo aqui na cidade, né? E eu gosto muito de história. E tem o curso de história, e de filosofia, e de direito, né? Aqui, então eu vou fazer os 3, será que eu consigo? E eu estava terminando daí filosofia e história, então eu falei, não, então eu vou voltar e vou voltar a ajudar eles. E foi quando eu me vi sozinho aqui, e daí começou a ter a necessidade do Rafa aqui no hotel. E eles também começaram a ver que, peraí, mas tá bom, será que eu não posso ceder um pouquinho também? Será que ele não tem razão em nada do que ele fala, então? Será que ele... será que porque ele é o mais novo? Será que é porque ele não tem... Eles me viam dessa forma, né? Foi quando eles me deram a primeira oportunidade de soltar. Então, ao mesmo tempo, quando eu soltei e falei, não, eu vou seguir minha vida, e eles soltaram também. Aí parece que o negócio flui. Aí começou. Aí que o negócio flui, porque eu achei a chave deles, né? E eles acabaram achando a minha chave. Eles sabem que eles não vão poder me prender 100% aqui no hotel, só que eu sei que eu também não posso fazer as coisas e querer mostrar para eles, olha, eu fiz isso daqui. Foi quando eu comecei a transferir o crédito de tudo. Não, eu tirei de mim, uma questão até egoísta, mas não por ego em si, mas para mostrar para eles que o que eu estava tentando fazer e falar tinha um fundo de verdade. E era um dos caminhos a ser seguido, não totalmente excluído, né? E foi quando eles começaram a deixar acontecer e a fluir. Aí foi quando o negócio começou a expandir. Aí a união dessas duas energias, a expansiva e a que retrai, né? Eles segurando um pouco, eu levava 30 projetos para eles, eles aprovavam mas aprovavam e o projeto dava certo. Aí eu levava 20 projetos depois, eles aprovavam 4. Começou a mudar as coisas, né? A meio que deixar mais aberto para você. Aí quando eu comecei no direito daí, eu comecei a ter aula de direito empresarial e começar a ver essa questão e ver o hotel como uma outra pessoa, literalmente, uma pessoa jurídica, eu comecei a ver que ela tinha as necessidades, só que ela tinha que ser tratada como outra pessoa. E tudo que eu fosse fazer aqui não era eu fazendo. Eu tinha que fazer em nome dela, porque eu sou representante
da empresa. Da empresa. Então a empresa não pode fazer certas coisas. Só que como é uma empresa limitada e é uma de certa forma uma sociedade, tem que juntar as minhas características com as características dos meus pais, que são os meus sócios. Foi aí que começou a fluir. Foi quando, na verdade, se eu tivesse levado ao pé da letra alguns moldes e princípios de administração e da forma como uma empresa tem que ser administrada, ter sido um pouco menos autodidata e um pouco menos, eu até reconheço isso, soberbo. A gente fala, não é desse jeito, não, desse jeito não vai funcionar, é desse jeito aqui, ó, porque olha ali, é assim, é bem melhor, né? E não, tem coisas que nos princípios da administração são provas e tentativas e sucessões de erros e, né? É até uma questão política, né? Que a política é assim, né? A política é Você assim. tem uma ideia e fala, não, o mundo tem que ser desse jeito aqui para dar certo. Aí vem outro e fala, não é assim. Daí você tem que chegar... É a questão do Sócrates, né? A tese, a antítese e a síntese. Exatamente, né? exatamente. Que daí forma o pensamento. Não é de uma forma bem simples, né? Não dá para você pensar, vou demolir o hotel, vou construir tudo de novo, do jeito que eu acho certo. Do jeito que eu acho que é certo. Não, eu vou implantando as mudanças aos poucos, já passando pela aprovação dos meus pais, porque seus pais também têm a experiência deles. Com certeza. Hotel, se deu certo até hoje foi sim, exatamente. por causa deles, né? Aí a gente busca, você percebe que, acho que para resumir, o ideal é governar com amor, ou gerenciar com amor, colocando com amor, amor. Exato. O amor ágape, né, dos gregos, que é aquele amor por tudo, né? Talvez, no meu ponto de vista, seja a junção de todos esses amores, né? Porque quando você quando você trata o seu cliente, o seu hóspede, o seu funcionário, o seu colaborador com um amor filos, amor de irmão ali, aquela coisa, né? Tratar ele de forma tentar trazer o conhecimento para ele e tentar entender ele, né? Quando você trata ele, né? Exato, conhecer o seu cliente, né? Quando você traz para o lado do amor fraternal, você quer o bem para o seu irmão, você quer o bem para o seu funcionário, para o seu... Princípio da empatia. Princípio da empatia. No lugar do outro, calçar o sapato do outro. Os outros amores, o amor divino, é você ver o divino em tudo. Então, esse amor ágape incondicional é você ter totalmente uma empatia pelo seu funcionário, pelo seu cliente, você entender ele, tentar literalmente entrar nos pés dele ali e ver o que ele está sentindo. E esse amor mesmo da paixão, esse amor, né, de Ares ali, né? Tem que ter também, porque senão você não vai ter vontade de acordar de manhã e trabalhar. Exatamente. Né? Então é um conjunto. Isso que o Hélio, amor, É isso que o Hélio fala, que é a libido, né? A libido, o tesão pela vida que te move, exato. né? Que move. Tanto hoje da parte científica, o homem com baixa testosterona, que é o hormônio que faz o homem querer agir, ele tem depressão, ele acaba se abatendo, acaba envelhecendo, né? Exato. Então acho que resume isso, essa questão Exatamente. do tesão pela vida, né? Sim. Que é o que eu ia te perguntar, o que te faz levantar todos os dias, cara, da cama? Olha, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa hoje muito zen, sabe? Então, já por todas essas constatações, vamos dizer assim. Sim, acho que por conta disso. Eu já tive picos de energia yin e de energia yang, né? Ficar totalmente retraído e filosófico no meu mundo. Introspectivo. E tive meus momentos de querer expandir, de criar, de fazer, de administrar e de inventar coisas assim absurdas enfim. Hoje, trazendo para o caminho do meio, caminho búdico, caminho crístico, eu vejo que o equilíbrio, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que te motiva a levantar todos os dias e vir pro hotel e fazer qualquer coisa na minha vida? É saber que, e não é deixar a vida me levar, mas literalmente, fazer a vontade do todo. É meio que fazer uma fusão entre... Individuação. Isso. Se conectar eu sabendo e fazer a vontade do todo, de certa forma, perceber o que o outro está precisando, levar um abraço, chegar aqui de manhã e não ver o que o hóspede está precisando ali, pontualmente, mas entender o que ele está precisando. O cliente, só que isso se vem por uma questão de administração, de dinheiro, uma coisa que não vem do âmago, cara, não seja administrador, seja, sei lá, outra coisa. Uma coisa assim inusitada que já aconteceu aqui no hotel.
que até você até me perguntou Perguntei, nos bastidores, eu sim. falei, olha, na verdade acontece tanta coisa, mas a princípio não tem nada em mente. Mas aconteceu um dia, chegou um senhor que nesses moldes aí, né? Todo sujo, todo mal vestido, todo, né? E Simples. falando tudo errado assim e tal. E que tipo de apartamento você tem aí? Aí daí eu expliquei, né? Expliquei todo o funcionamento do hotel. Normal. Falei normal, como qualquer. E, então eu quero essa suíte aí. Daí eu falei, tudo bem. Aí tá, aí ele falou, se eu ficar 2 dias você faz um desconto? Aí eu falei assim, olha, o preço é tabelado, né? E porque é tabelado justamente porque tem que ser para todos, Sim, né? a mesma coisa. Eu prezo muito essa questão, né? Ele falou, não, tudo bem. Aí eu pensei, bem, eu tenho 2 opções. E na época, isso já faz mais de 10 anos, não tinha ainda na nossa cultura cobrar antecipado as hospedagens. Hoje é totalmente normal, né? E quando a gente cobrava antecipado de alguém que fala, eu quero ficar uma semana aqui no hotel. Ah, tudo bem, senhor, mas o senhor precisa pagar antecipado. A pessoa olhava para você e falava, você está achando que eu não tenho dinheiro para pagar? Você está vendo como que é cultural o negócio, né? Hoje já não, hoje os hóspedes chegam, eles já vêm, eles já pagam direto, né? Perfeito. Mas eu pensei, eu falei, não, eu não vou cobrar dele, né? Porque ele vai se sentir talvez até ofendido, ou vai achar isso, sei lá, né? Eu não quis. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Às vezes é uma pessoa que ia no final de semana, tá? O hotel, final de semana aqui para nós, ele tem menos movimento. Né? Aí eu falei, olha, eu pensei comigo mesmo, falei, Rafa, sabe de uma coisa? Se ele for embora e não pagar, sei lá, às vezes Fez alguma uma boa dívida ação. tua que você tem aí, você, né, o universo está te trazendo uma forma de você pagar aquilo, aí você paga pro hotel depois e boa, mas beleza. Aí mostrei para ele o apartamento, não, eu quero ficar com essa suíte. Então você não consegue fazer 2 dias, se eu pagar desconto, daí eu expliquei para ele, né. Aí daí ele perguntou de novo, olha, se eu ficar 2 dias, pagar em dinheiro, você... E o cara pagou, a suíte na época era meio salário mínimo, né, se for ver, né. O cara tirou lá e pagou as 2 suítes, as 2 diárias, e ele falou assim, você tem estacionamento? Esqueci de perguntar. Daí eu falei, tem, é o primeiro portão que ele... O cara foi ele na rua, eu não vi ele entrando, né, não vi ele estacionando no carro dele. O cara entrou com uma caminhonetona e entrou ali e tudo, e ficou... Depois o cara ficou mais uns dias, pagou, e hoje é um hóspede que ele vem até hoje no hotel. São os estereótipos, né? Exatamente. Então a gente julgar o livro pela capa, ter esse pré-conceito. A palavra preconceito, legal, eu acho que é justamente isso, é você ter um preconceito sobre uma coisa que você não sabe. Você é um cara que, na prática, você vivencia mesmo a lei da atração, a lei do amor. Então, eu vejo aqui se materializar, vamos dizer assim, a teoria do Hélio Couto, de soltar e tudo. Eu vejo no seu negócio. Mas para os críticos que vão dizer, mas é porque você nunca passou necessidade, é porque você nunca precisou de dinheiro, então você não tem responsabilidade com dinheiro, por isso que você vê as coisas dessa forma, você sempre teve de tudo, por isso que você acaba vendo dessa forma e não se apegando tanto ao dinheiro. Sim. Como que isso na prática se reflete em números? O quanto cresceu o hotel depois que você assumiu, que você assumiu em 2006, você disse, né? Cresceu em termos de porcentagem, alguma coisa? Mudou alguma coisa? Ju, respondendo a sua pergunta, eu vou como uma pergunta multifacetada, então eu vou responder por partes. Claro. Eu tenho muita gratidão para os meus pais, pelos meus pais, sempre me acolherem, sempre me dar todo esse respaldo, né? Isso daí é uma coisa que eu sei, só que eu tenho 2 opções. Eu tenho uma opção de pegar essa herança cultural, essa herança material, inclusive até, que eles me deixam, que me deram, e simplesmente pegar isso tudo e falar, eu vou pegar isso aqui e vou trazer para mim. Ou eu posso fazer o contrário disso. Eu posso pegar isso daí e potencializar isso daí. Perfeito. E não precisar trazer mérito para mim, né? Ou destruir, pegar tudo e falar. Ou destruir, vou pegar o dinheiro e vou... eu vejo, então, assim, se eu começo a trazer para mim tudo isso, ele é limitado. O retorno material, financeiro, ele se limita àquilo que é os meus sonhos. E como eu não sou uma pessoa ambiciosa, materialmente dizendo... Perfeito, isso que que claro, tem gente que fala, mas é porque você nunca passou dificuldade. Assim, eu poderia contar a minha história de vida, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que sofri as dores que muita gente, inclusive até no meu meio, no meu convívio, que sofre, não posso falar, não, é que ninguém sabe o que eu passei. E isso daí eu tenho plena consciência, e é por isso que talvez a minha gratidão, tá?
com eles. Nunca sofri essas questões de escassez, de falta. Só que, desde pequeno, uma coisa que eu posso trazer, um exemplo. Enquanto todos os meus amigos, antes de ir embora para os Estados Unidos, quando eu tinha uns 9, 10, 8, 10 anos, todos os meus amigos ganharam uma bicicleta de marcha e o meu pai me deu uma Ceci roxa, velho. Sem marcha, com cestinha em cima ainda. Eu tinha que ir para a escola com aquele negócio, entendeu? Então, o sofrimento, eu vejo ele também como uma dádiva. Só que talvez o sofrimento meu foi mais um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico, entendeu? Pô, meu pai poderia me dar tudo e ele não me dá nada, meu pai não me dá nada materialmente. Só que hoje eu percebo que o que ele me deu não tem preço. É dar valor. É não quantificar as coisas, mas dar valor. Então, quando... Ele te ensinou isso sempre? Muito bem. Em gestos e em palavras? Em palavras, em ações, em coisas, em atitudes, sabe? O meu pai é aquela pessoa... Eu trabalho no hotel desde os 4 anos, 5 anos. Sua vida E é não isso? trabalhar no hotel, de pegar e trabalhar e... Não. Meu pai, eu falava, pai, eu quero tal coisa, eu quero, né? Ah, faz o seguinte, vai abrir o portão do hotel lá. Vai, acorda todo dia de manhã e vai abrir o portão do hotel. Tá bom. Se alguém, um hóspede te der alguma coisa, não pede. Mas se ele te der, o que ele te der, eu te dou em dobro. Então, se ele te der uma gorjeta lá de 10 centavos, eu te dou 20. E se você ganhar R$1 no dia, você me mostra que eu te dou 2. Então, ele... Um pouco de meritocracia, né? Meritocracia, eu acho que é uma palavra que... Então, assim, como eles sempre me viram como uma pessoa que não era muito voltada ao materialismo, aos bens materiais, então eles sempre viram que, assim, isso daí não é o que o Rafa quer e busca e precisa e quer e o foco dele, então por que eu vou pegar a energia daqui que eu posso voltar ao hotel e fazer um monte de coisa e dar um carro para ele ou comprar uma casa para ele? Eu falei, não. Então, foi tudo assim. Então, quando você não tem essa expectativa absurda, quando você não tem, e não estou falando que as pessoas não têm que ter sonho, não é isso, não é muito, é que cada um é cada um, né? E entra a parte da conexão, da individuação, de você exato, cada um é de um jeito, e assim, não adianta você forçar uma pessoa a ser quem ela não é, não tem. Perfeito. Só que eu percebi que a gente está no mundo da matéria e que isso, a minha ex-esposa me ensinou muito também isso, né? A gente está no mundo material, então a gente precisa viver aqui. Viver esse mundo. Perfeito, isso é uma coisa que o Hélio até, a gente falou muito do Hélio hoje, interessante, quase nunca tinha falado do Hélio no canal, que assim, que ele traz muito, que não adianta você ir para ficar afastado da sociedade e viver só o seu lado espiritual, porque de fato o seu lado espiritual é muito mais atrativo para você. Se você for lá para o meio, para cima nas montanhas lá e ficar só meditando, você não vai querer viver isso aqui, porque isso traz os problemas, traz a teoria do caos, que isso faz te agir, né? Mas a necessidade de você viver isso aqui justamente porque você está vivendo essa experienciação. Se você escolheu, se é uma escolha de Deus ou do todo, eu não sei, mas você está vivendo isso aqui, é necessário. E hoje eu me sinto, é uma coisa que, responde até uma outra pergunta sua, é uma coisa que me faz acordar todo dia e acordar feliz, é porque eu me sinto hoje no caminho, mas eu precisei ir para esse caminho do meio, né? Entender a matéria, mas não entender a matéria como uma coisa, os bens, a gente pode possuir o que quiser, desde que eles não possuam a gente. Então, quando você fica escravo, você trabalhando 30 anos na sua vida porque você quer aquele carro ou aquela casa, você não está vivendo, você não está, né? Mas agora, quando você pensa, projeta, internaliza que vai vir conforme muitas coisas, não só conforme o que você está impondo para o universo. Eu tenho uma casa e o meu vizinho tem uma casa igual e nós dois resolvemos pedir a Deus coisas antagônicas. Eu peço para o universo que não chova hoje porque eu acabei de estelhar minha casa e não pode chover. E o meu vizinho do lado da casa dele, ele plantou chuchu e ele está precisando demais que chova. E os dois têm os mesmos méritos, os mesmos... Quem o universo vai atender? Assim,
Talvez chova agora, ou talvez chova daqui 3 dias, e talvez não chova hoje, mas não que seja demérito, e não que a pessoa tenha que se frustrar porque ela não está tendo aquilo naquele momento. É a arte de soltar mesmo. O universo, né? ele vai se organizar para que Ele atenda precisa, todos. você não é o único aqui no universo, né? Perfeito. Então, isso daí responde, Bem eu acho comum. que é muita coisa do que você me perguntou sobre essa questão. Tá, mas como focar na matéria? Porque isso daí foi uma coisa que eu sofri muito para... Pra Então, entender essa e questão do vivenciar. sofrimento, as pessoas dizem, o Rafa tem de tudo, ele não sofre, eu tenho de tudo mesmo, cara, eu tenho de tudo, tudo. Porque o que eu preciso, é um carro de 25 mil, 30 mil, não é um carro de 300 mil. Então, em questão de carro, eu tenho tudo que eu preciso. A minha casa, eu tenho uma casa de 200 mil, não tenho uma casa de 2 milhões. Mas para mim é aquilo que eu preciso, entende? E não que futuramente eu não quero ter uma coisa melhor, mas eu não vivo em função disso. Eu vivo em função do que eu acredito que seja a minha missão em si, que é trazer essa questão de fluir, de fazer com que as coisas fluam, não através de uma imposição de uma coisa minha, de uma ideia minha, mas é fazer o que, no começo da conversa, o pai-ideia de cada um, é trazer de dentro de cada um, seja de um colaborador, de um funcionário, ou seja de uma necessidade de um cliente, de um hóspede. Qual é a necessidade dele? Então, interagir com isso é você interagir com o mundo. Se você pensa no dinheiro em si, não como uma consequência, né? Tem que ser consequência O único mesmo, fim, né? o único Agora, fim, o único fim ali, você não vai viver, você não vai estar vendo o caminho, né? Qual que é a importância da família na vida da pessoa, se você conseguisse resumir, Rafa? Eu vou dar o meu ponto de vista sobre família, que de certa forma, não é convencional, tá? Perfeito. Se eu falar família é a base de tudo, Fica bem clichê, né? muito clichê. Uhum. Não deixa de ser também. Com certeza. Logicamente não deixa de ser. Não é porque é clichê que... Exato. Né? Só que eu percebo que uma família, ela não é só... Eu digo porque como é a minha família hoje, a minha ex-esposa, por exemplo, e a minha filha. Sua filha. Né? Ela é embasada em amor. Essa família, por exemplo. Porque eu me dou muito bem com a minha ex-esposa, muito melhor do que quando eu era casado com ela, por exemplo. Né? E me dava muito bem com ela também, mas hoje o meu relacionamento com ela é muito melhor. Com a minha filha, é maravilhoso. Por quê? Porque tem respeito, tem amor. Então, manter alguns moldes culturais, sociais, para mim, só que esse é o meu ponto de vista, tá? Perfeito, é isso mesmo. Às vezes traz uma tristeza muito grande, uma repressão muito grande. Aquela obrigação de manter a família. É isso. Quando eu terminei meu relacionamento, eu fui noivo com uma outra pessoa que eu tive sentimentos que eu nunca tive pela mãe da minha filha, que eu fui casado, que eu amei ela em todos os aspectos que pode se amar uma mulher, por exemplo, né? Só que é cíclico, isso foi cíclico, né? Teve um fim. E teve um fim. Só que ela não deixa de fazer parte da minha família. Hoje, eu não deixo de fazer parte da família dela. Uma vez conectado, ela nunca tem mais filhas, se desconecta, e né? as filhas, nós ficamos 3 anos juntos, vivendo coisas assim muito intensas. Então, eu amo as filhas dela como se fossem minhas. Ela ama minha filha como se fosse dela. Eu amo os pais dela como se fossem meus sogros e meus pais, entendeu? Então, eu acredito assim, que da mesma forma que para mim, família tem... Você é minha família, entende? Sim. Então, quando você expande a sua família para o mundo, você nunca vai ficar sozinho, você nunca vai ficar triste, você nunca vai se sentir abandonado e você sempre vai ter família. Então, aos meus olhos, família é muito além. Família e não só a espécie humana, entende? Tudo que é vivo, tudo que a gente consegue se conectar e ver o divino dentro disso é família. Então, meus pais, minha família ali do Rafa, do meu corpo físico, eu nasci deles ali. Só que não vai fazer com que, por exemplo, se eu tivesse
pais adotivos, ou se um dia eu adotar um filho, né? E eu acho que quem tem filhos ou são adotivos, né? Sabe isso e sente. É um amor que se cria que vai muito além dessa comunicação, do que hoje é os moldes da família, né? Perfeito. Então, eu não digo nem a questão, não entro nessa viés de sexualidade, de dois homens casar com uma mulher, ou sei lá, três homens se casarem, meu, a minha visão é diferente disso aí. Eu acho que tendo o amor, e não que eu seja, sei lá, a favor ou contra, eu sou muito, de certa forma, imparcial, assim, porque cada um tem, então é muito subjetivo eu falar, não, o que eu acho sobre. Olha, é a mesma coisa que você perguntar a mim o que é Deus. Toda e qualquer resposta que eu for te dar vai ser errada. Toda. Toda. Porque não tem como, na minha concepção, nos meus moldes humanos aqui, Conceber não Deus, tem né? como conceber o que é esse ser. Então, e tem coisas então que eu deixo então para subjetividade de cada um. E então, família para mim é isso. Daí eu vejo que é uma coisa muito mais ampla, né? Se a gente se fecha aquele núcleo familiar, tem as suas qualidades que você não tem na família do mundo, né? Perfeito. O que é maravilhoso. Só que você pode ter sua família ali e também ter sua família fora. Então eu acho que é uma completude disso daí. Então eu sou muito a favor, muito a favor. E não que eu seja contra quem, não. Mas eu sou muito a favor de família. Sei lá, pai, mãe e filhos. Tá? Mas não vejo errado pai e filho e mãe. Não é que seja errado, porém é uma questão da espécie humana. Como a espécie humana vai subsistir se entrar nessa questão de que o certo é isso. O certo pode ser o certo para aquele momento, para aquela vida, para aquela pessoa, para aquela essência, para aquela missão, para aquela encarnação daquela pessoa, beleza. Mas para uma questão mais universal da espécie humana, eu sou tradicional nesse sentido e não sou preconceituoso de forma alguma. Eu repito isso 1 milhão de vezes. Mas eu acho que não tem, por enquanto ainda não tem, né? Daí agora que tiver, talvez nessa questão eu já acessa essa minha. Um homem não consegue engravidar outro homem, e nenhuma mulher consegue engravidar outra mulher e ter, né? Assim, nessa questão fisiológica, aos moldes que nós temos hoje, né? Mas se evoluir a esse ponto de que chegar de uma forma andrógena, né? Mas resumindo a sua pergunta, sendo muito mais pontual, eu vejo a família como um contexto muito maior, né? Perfeito. Rafa, se eu chegar aqui daqui a 10 anos, onde é que vai estar o Rafa e onde é que vai estar o Grande Hotel? O nosso projeto aqui para o hotel é uma expansão. Nós estamos agora repatriando quase 1.000 metros aqui que nós tínhamos alugado, né? Que o prédio nosso aqui, mas estava alugado. A gente tem um projeto para fazer uma parte hotel junto também, que não tem na cidade, tem uma certa demanda. Isso é para o próximo ano agora já, né? Estruturar de forma bem diferente, trazer uma coisa que não tem aqui, não se vê nos hotéis também. A gente tem um projeto de montar um cinema, piscina, com bar, que ele seja dual. A pessoa pode assistir os filmes tanto no seco quanto dentro na água. E nós temos espaço para isso, então faça-se uma piscina rasa, como se fosse uma parte mais funda da piscina, uma parte interna e uma parte externa, né? Enfim, são detalhes de alguns projetos, né? Que está saindo do papel já e está acontecendo. Nós temos também ideia de que o nosso estacionamento tem 2.000 e poucos metros, né, coberto. Então a gente tem a intenção e tem já estrutura para isso, para fazer um segundo nível, né, e fazer coisas em comum também, aumentar a academia, fazer. Então eu vejo assim que onde estaremos, se for levado desde como tem sido levado de fevereiro de 1982 até hoje, com essa. Os meus pais não pensam em dinheiro. Meus pais eles não acordam 4 horas da manhã e vão dormir 10 da noite trabalhando no hotel pensando em dinheiro.
Porque, meus pais comem marmita no hotel, meu. Então, assim, eles não... Você entende? Sim. Eles não têm ambição. Perfeitamente. A ambição financeira deles se resume assim, é meio que uma consequência, acabou sendo consequência, né? Assim, de fazer as coisas com amor e trazer um serviço legal. Eles ficam super chateados quando o hóspede fala, eu não gostei do colchão porque o colchão era duro. Meu pai passa um dia doente. Fala, pai, é a opinião dele. Ele não está nem criticando, ele só está falando que ele não gosta de colchão duro. Só que metade gosta de duro, metade gosta de mole, pai. Você tem, né? Então, o hotel não tem metade mole, metade duro dos colchões? Metade é de mola, metade de espuma, densa. Já então, pra tem atender essa, Então, assimila isso não como, né, uma crítica a você, é uma crítica construtiva ao hotel, para você, né? E agradeça por isso. Então, e eles têm feito isso. Então, eles têm também se desvinculado um pouco do hotel. Então, eu vejo que daqui 10 anos, o hotel vai se tornar 100% profissionalizado. Já não é mais uma administração familiar, sim, porém toma moldes de uma empresa mais profissionalizada, né? E isso daí tem sido os números que você me perguntou, né? De 2006, quando assumi a administração e tentei trazer esse pensamento de separação, de dicotomia, sabe, isso aqui não é vocês, isso aqui é outra coisa, né? Isso mudou muito e daí, assim, a estrutura, faturamento, de 2000... Primeiro convencer eles... Sim, foi todo e eu estava indo para uma viés errada, eu estava indo à contramão deles, né? Batendo e tentando impor lá, não. Perfeito. Então é isso, eu vejo o hotel daqui 10 anos bem diferente. Muito mais amplo, muito mais, gerando muito mais, sendo, como o César diz, nosso gerente, essa fábrica de gerar valores e pessoas se reconhecendo nossa, eu consigo fazer isso, sabe? Isso aí não tem preço. E eles vivem por isso. Então, a sua primeira pergunta que você fez é o que me motiva a vir aqui. Só que é o que motiva eles também. Então, é o que motiva o hotel a existir. Entendeu? Perfeito. Não vou perguntar de espiritualidade para você, porque acho que já deu para perceber que você vive a espiritualidade. Ela é tudo, né? Tudo é movido pela questão espiritual. Você é extremamente conectado com isso, então não tem por que eu te perguntar qual a importância da espiritualidade para você, porque pelo jeito dá para perceber que ela é tudo na sua vida. E para finalizar agora, eu queria que, se você tivesse, eu sempre digo, uma oportunidade de falar 30 segundos num palco onde todo mundo, o planeta inteiro, estivesse te olhando e falassem para você assim, ó, Rafa, você pode falar 30 segundos de alguma frase ou falar qualquer coisa para ajudar as pessoas ou para abrir esse espaço para você, o que você falaria? Vou citar um exemplo do meu melhor amigo e do pai dele, e como o pai dele educou ele, e como foi a vida dele, né? O pai dele sempre estimulou ele a ser ele. E considera ele um grande homem. Então eu diria que seja você, se entenda, seja você. Porque se você quiser ser qualquer outra coisa fora disso, você não está sendo nada. Você não está sendo nada, você está sendo... Que os outros querem que você seja, né? Então, acho que seria isso. Seja seu próprio eu. Seja seu próprio eu na sua melhor versão e busque sua melhor versão, né? É isso. Seria isso. Rafa, obrigado, cara. Obrigado, meu. Sensacional, cara. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Muito boa conversa, Obrigadão cara. mesmo. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Jornada do Herói segue em busca de respostas para vocês. Até o próximo. Lembre-se sempre, assuma o controle da sua vida. Até mais. E aí, gostou do vídeo? Então curte, compartilha nas suas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações e se você tem alguma história interessante, uma história legal ou conhece alguém que tem uma história que possa ser contada aqui no canal, entre no e-mail, no endereço que está aparecendo aí embaixo e envie um e-mail para a gente que essa história vai ser contada aqui. Até o próximo e valeu!